A Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a prisão nesta segunda do senador Sérgio Moro, do União Brasil, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. A informação da denúncia foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora, é isso, gente? Lindora Maria Araújo. E se baseia em um vídeo em que Moro aparece falando em comprar habeas corpus de Gilmar Mendes. O procedimento foi apresentado após o PGR receber uma representação de Mendes no dia 14 de abril. Calazans. Eu acho que a situação no Brasil está completamente virada, né? Eu sempre fui um crítico do Sérgio Moro, como juiz, como advogado, não tinha como deixar de notar excessos dele na condução dos processos, independente de questão ideológica, de questão política, sempre fui um crítico disso. Agora, gente, eu acho isso um absurdo, esse pedido de prisão feito pela Procuradoria, pela procuradora Lindora Araújo, com todo respeito a ela. Eu queria saber como é que ela chegou a essa conclusão, e na minha fala não tem nenhuma acusação, é apenas uma problematização. Como ela chegou à conclusão de que o Sérgio Moro cometeu calúnia? Porque para chegar à conclusão de que ele cometeu calúnia, você tem que saber de forma conclusiva que a fala dele é falsa, ou seja, tem que ter no mínimo uma investigação. Você tem que ter, no mínimo, abertura no âmbito do Ministério Público de um inquérito, e o Ministério Público pode fazer isso, o inquérito civil, que não depende do judiciário, para chamar quem é que está sendo representado. Ele fala, escuta, por que você falou isso? Que elementos você tem para mostrar? Agora, então, quer dizer que ela acusa, ela faz, aliás, uma representação contra o senador Sérgio Moro, pede a prisão do senador Sérgio Moro, pede a cassação do senador Sérgio Moro, sem fazer um procedimento para averiguar o conteúdo da fala dele. Ou seja, no Brasil é mais grave fazer denúncia do que avaliar o conteúdo. Eu não sei se o que ele falou está certo ou errado. Não sei. Agora, e daí? Ninguém vai levantar isso? Entenderam? Acho muito estranho isso. Faz parte desse contexto esquisito que a gente vive. É mais grave falar, é mais grave apresentar qualquer tipo de fala do que o conteúdo, do que verificar o conteúdo da fala. Agora, uma vez verificado o conteúdo da fala, não é isso, realmente ele se excedeu, não tem prova nenhuma, não tem como nem investigar, aí se tome as providências do jeito certo, da forma correta. Não existe um procedimento por calúnia tão rápido assim no Brasil inteiro. Qualquer pessoa que sofreu calúnia aqui, que tem que entrar com um procedimento, sabe que as coisas não tramitam com essa rapidez. E tem o artigo 53 da Constituição Federal, a responsabilização de senadores e deputados deve ser no âmbito político, ou seja, tem que ter uma representação para a mesa do Senado, para que a mesa do Senado, aprovando, inicie um procedimento na comissão de ética, de cassação e tudo mais. Não é da competência ainda do Poder Judiciário. Então, acho isso uma inversão de valores gigantesca. Gilmar. Eu acredito que tem que ser melhor investigado. Se tiver elementos necessários para que peça a prisão dele, por que não? Mas o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, ele é muito contraditório também. Tentou sair candidato no estado de São Paulo dizendo que morava lá, não conseguiu provar residência lá. Depois veio para o Paraná tentar uma cadeira no Senado. E também aqui teve problemas com as contas dele. Essa semana ainda, um sócio, se eu não me engano, do pai dele pediu, no caso, a prisão de alguém que estava denunciando o próprio Sérgio Moro. Então, as coisas precisam ser investigadas, concordo com o Calazans, porque nesse país é assim, um exemplo, Calazans, vou dar como processo Calazans por tal coisa, as pessoas já acham que condenou, não, tem um processo, o processo é para investigar, ser verificado como que é, para depois dar ou não a sentença. Nisso eu estou de pleno acordo com você, Calazans. Vocês, olha... A democracia de um país se mensura pela liberdade que dá aos seus cidadãos, né? E se nem os senadores e os parlamentares têm direito a expressar uma opinião ou um comentário jocoso, como seria neste caso aqui, trivial, isso não foi num palanque, não foi numa emissora, sei lá, foi um comentário trivial gravado, né? Que seria um instituto aí, no caso, que comprar um HC do Gilmar Mendes, um habeas corpus do Gilmar Mendes. Então, nesse caso específico, eu acho estranho também que as coisas começam no Olimpo do Supremo Tribunal Federal e terminam lá, né? As ações começam ali. Então, falou mal de um desses deuses do Olimpo, e o Gilmar Mendes é um sujeito suspeitíssimo,
Olha os problemas que ele tem se envolvido aí de habeas corpus, realmente. Habeas corpus, realmente, para muita gente aí, que a gente sabe, e outros do STF, e agora querem caçar o senador como se fosse simples assim. As coisas não são assim. Pode ter lá uma bronquinha, alguma coisa na comissão de ética, mas caçar o mandato só porque ele fez um comentário desse, jocoso, de conversa trivial, eu não vejo. Então, onde é que vamos parar nesse país, gente? Pelo amor de Deus. Edivaldo. Pois é, o francês, se o Fafafá faz isso, fala lá em Sara, que agora um juiz federal que sempre, costumeiramente, critica o STF, aí não é uma conversinha tão simples assim, não. Então, ele critica com razão. Não, eu não vou discutir a razão do Moro, mas ainda que eu concorde aqui com os meus colegas que é necessário uma averiguação melhor, inclusive no documento que a Lindora assinou, ela baseia-se na ampla repercussão dada à mídia nas redes sociais e na imprensa. Por interesse. Mas igualmente também ela propõe que ele tenha um prazo para se explicar. É justo, obviamente, não vai acontecer prisão, você tem um ritual para ser cumprido, não é esse o caso. Mas nossos políticos têm que começar a se policiar um pouco o que eles falam, né? E todos os políticos falam muito e falam errado, acham que falam qualquer coisa, vai ficar por isso mesmo e não vai acontecer nada. Depende do lado que ele estiver, Edivaldo. Não é assim. Você tem uma visão tem sido assim, né, Francisco? Você vê a coisa apenas um ponto de vista que é nós contra eles. Eu sou um cara pacifista. Eu tento equilíbrio e harmonia. O Moro tem uma biografia extremamente curta. O Moro tem 4 anos de vida pública. Né? Mas ele já desafiou todos os poderosos desse país. Em 4 anos... Esse é o problema. Não enfrentou nada, não. Ele não desafiou ninguém. Não desafiou Quem ninguém, abre a boca contra o Supremo? Ninguém. Ele é senador da República, ele é senador. Então ele caiu para cima, seja de qualquer caso, ele caiu para cima. Ele está provando do próprio veneno. Caiu para cima e pode ser prefeito de Curitiba. Mas vamos lá, pra você ver como é que é a história. Então, ele está muito bem, o Moro. Não tem minha admiração, teve aqui com a gente. Eu acho um tanto cinza o Moro, em que pese a biografia dele, que deve se reconhecer que levou a cabo uma ação contra a corrupção bastante exitosa em todo o sentido, com todas as contradições e controvérsias desse processo, pela qual, historicamente, eu acho que ele ainda vai reavaliar alguma coisa, e nós vamos entender melhor todo esse episódio que nós estamos passando por 5, 6 anos, e só a perspectiva histórica vai dar essa dimensão. Mas daí, achar que o Moro vai ser preso por isso, né? Então, acho que vai uma distância muito grande. Obviamente, ele vai ter que se explicar, né? Não só por isso, mas por outras questões, vai ter que se explicar e, com certeza, vai ter uma explicação razoável. Mas que ele falou sim. Ele disse lá. Ele disse, insinuou, e nem foi uma insinuação sobre compra de habeas corpus, né? E colocando o seu Gilmar Mendes na cena do crime. Então... se ele entende, ele tem que provar. Se você fala alguma coisa, falou isso, prova, ok, provou, beleza, cai os dois e ponto, final, segue o jogo. Mas para isso precisa ter um procedimento, é o que eu estou questionando. Mas ele foi muito afoito também na Lava Jato. Vai lá o processo. Mas só voltando para o caso, é que no caso, com o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, por mais que no rito, de fato, conste essa possibilidade da pessoa se tratar, é outra coisa. Tinha que ter feito uma investigação. O Ministério Público abre inquérito civil, investiga o conteúdo, dá oportunidade para ele provar. O estranho é o Ministério Público já ter oferecido a denúncia sem cuidar do conteúdo. E ele é um juiz, porque vamos pensar aqui que ninguém conhece Sérgio Moro, não fosse a figura polêmica que vai um partido, muda de partido. Eu acho ele politicamente estranho nesse ponto aí também, sabe? Né? É muito, muito volátil. Agora, veja bem, independente disso, um ex-juiz ou um juiz vai lá e fala que tem um esquema de venda de habeas corpus. Ninguém vai investigar isso? Ô, louco, é sério? É claro, é isso que eu estou dizendo. Não, mas o denunciante... CPI não pode. O denunciante foi processado por ter falado sem ter aberto o inquérito. Eu não estou falando de judiciário, gente. Judiciário é para depois que já investigou. O judiciário não é próprio para fazer investigação. É quando já tem uma investigação, já tem pelo menos elementos levantados para abrir o processo. Entendeu? Mas não foi feito
feito um procedimento muito, mas muito esquisito isso, absurdo. Ainda que chegue à conclusão que não tem nada, que de fato foi um absurdo que ele falou. Não estou descartando essa hipótese. Mas o fato é que vem de um ex-juiz federal, um senador dizendo, e aí, não vai investigar se tem algum esquema ou não de venda de liminares? A procuradora Lindora, ela jogou uma cartada, tipo assim, certeza, cartas marcadas. Ela vem na certeza. Exatamente, é uma informação, questionou a repercussão, questionou tal, onde já se viu falar mal da outra pessoa. Gente, tem que ter um espera processo, aí. né? Isso aqui é uma república, por mais que a gente tenha aí um monte de problemas, nós somos uma república, ou seja, na república todo mundo está sujeito a ser investigado. Então tem que abrir um processo, investiga os dois. Entendeu? Porque no próprio processo de investigação, se não chegar nenhum elemento que de fato exista esse esquema de venda de liminares, automaticamente quem fez a denúncia já vai responder por calúnia. E olha só, a imprensa recuperou até o papo do João Vacari, aquele um que foi preso, ex-presidente do PT, tesoureiro do PT, de que o Moro vai ser preso. Até ele deu palpite nessa questão. Ó, e na opinião dos nossos internautas, 73% acham que o Moro é inocente e 26% acham que o Moro é culpado.